Bem, pessoal, vou dar regras gerais, né? 5 coisas que você não deve fazer se você tiver artrose, né? Eu vou explicar por quê. Quando a gente fala de artrose, é um problema na articulação. Então, eu vou falar geral para você entender. Depois, eu vou dar essas 5 coisas que você não pode fazer de jeito nenhum, né? Então, quando você tem um problema na articulação, você tem uma articulação. Normalmente, você tem entre a articulação, tem essa cartilagem, um líquido que geralmente ajuda a deslizar muito bem. Quando você tem artrose, cronicamente, com a idade, com o processo de envelhecimento, tudo isso, essa articulação ela vai ficando prejudicada e vai dificultando esse deslizamento, né? Então, das primeiras coisas que você não pode fazer quando você tem artrose é forçar uma articulação que está dolorosa. Vou dar um exemplo para vocês, né? Quais são os locais, Júlio, mais comuns de artrose? Pescoço, na coluna, né? Cervical, coluna lombar, quadril é muito comum, joelho é muito comum, ombro. Mão também pode dar, né? Mas por que essas articulações elas são muito comuns a gente ter artrose? Porque são articulações que a gente tem grande movimentação. No ombro a gente movimenta em todos os ângulos, coluna cervical também, coluna lombar também tem uma grande mobilização, joelho também. E, além disso, né, quadril, e além disso, são articulações que a gente força durante o momento que a gente vai andar, no momento que a gente está sentado. Então, assim, naturalmente, são articulações que são muito utilizadas. E o desgaste vai acontecer nessas articulações. Se você está com dor nessa articulação, não force ela. Ah, Júlio, eu faço academia e estou sentindo a dor no cotovelo. Pare de exagerar no exercício do cotovelo. Procura ajuda para curar aquela inflamação. Ou, se você tem artrose, o médico tratar aquela artrose para melhorar. Não significa que você vai ficar sem fazer atividade, não estou dizendo isso, mas na hora que a dor começa, você tem que parar a atividade e procurar ajuda, né? Segundo aspecto de quem tem artrose, não pode fazer de jeito nenhum, ganhar peso. Então, o ideal se você tem artrose é perder peso. Joelho, quadril, coluna cervical, coluna lombar, ombro, o que quer que seja, quanto mais peso você tem, mais você vai forçar a articulação. Então, é muito importante você controlar o seu peso. Terceiro aspecto, a alimentação. A Ju, você está falando alimentação para o ganho de peso, não só isso, né? Vários alimentos a gente sabe hoje que são pró-inflamatórios, pioram o aspecto da artrose, né? Em especial os alimentos ultraprocessados, alimentos que dão aquele pico glicêmico muito elevado, né? Alimentos muito calóricos, ricos em gordura, né? A gente sabe, né? Esses alimentos industrializados, eles prejudicam o corpo como um todo, inclusive você que tem artrose. Essa é a terceira dica que eu dou para muito paciente, né? Quarta dica que eu dou para paciente que tem artrose: não utilize remédio cronicamente sem orientação médica, né? Então, muito paciente que tem artrose, ele tem dor. E aí o que é que ele faz? Ele toma analgésico. Para quê? Para tirar a dor. Mas às vezes ele vai usando aquele analgésico durante muito tempo que começa a prejudicar os outros órgãos, né? Pra você ter ideia, o uso crônico de paracetamol, doses elevadas, pode dar insuficiência hepática. Imagine, você tem um problema no fígado grave por causa de uma artrose que você acabou tomando remédio de forma crônica, né? Por causa de quadril, de ombro, o que quer que seja, né? Rim também, né? Anti-inflamatórios, o crônico pode prejudicar o seu rim, então fique muito atento com essas medicações, se você não fazer elas de uso crônico, né? Por causa da artrose, né? E quinta dica que eu dou para vocês, da mesma forma que eu falei para não forçar uma articulação com dor, no caso da artrose, você não deve fazer nunca, né? Não pare de se exercitar. Agora, parece um contrassenso de uma das dicas que eu dei que você não deve fazer, mas eu vou explicar por quê. O que acontece? Quando você tem uma artrose, né, geralmente você vai ter dor e você não deve forçar aquela articulação, e eu falei isso para vocês e continuo afirmando isso, né? Por outro lado, é muito comum no processo de envelhecimento você começar a ter dor no joelho, dor no quadril, dor na coluna cervical. E o que a gente faz instintivamente? E até eu dei essa dica para você não forçar, você faz o que? Você para de fazer. Só que às vezes as pessoas param de fazer todas as atividades físicas. E aí o que acontece? Enfraquece a musculatura, tem ganho de peso e piora mais ainda a artrose. Então, ao mesmo tempo que você não deve forçar uma articulação com artrose, que pode piorar aquela artrose, dar uma inflamação, você não deve parar a sua atividade como um todo. Então, às vezes eu tenho um paciente que tem uma artrose na coluna lombar. Ele fala: Júlio, eu estou com muita dor na coluna lombar, está me prejudicando, né? Não estou fazendo mais os exercícios e parei de fazer tudo. Cuidado. Muitas vezes a gente muda a atividade física. Canso de ter pacientes que às vezes correm, começa a ter artrose na coluna lombar, não consegue correr, muda para hidroginástica, muda para o pilates, muda para a musculação. Às vezes eu tenho um paciente que tem uma artrose na coluna e está sentindo dor, o professor de educação física vai mudar os exercícios que ele vai fazer, mas não vai parar. Então, ao mesmo tempo que você não deve forçar uma articulação com artrose, você não pode parar todas as atividades, senão você vai ter consequência de perda de massa muscular, piora da dor e muitas vezes até piora de artrose e outras articulações, tá bom? Espero que tenha ajudado. Abraço.